Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do 6º episódio da 3ª temporada de Invencível. Que episódio foda, muito bom. A história do episódio inteira é muito boa, traz de volta à tona pra gente, né, todo o caso da luta do Omni-Man contra o Invencível lá da 1ª temporada. Muito interessante eles trazerem isso tudo de novo pra gente, né, e mostrar o quanto isso afetou a vida não só das pessoas do acidente, mas as pessoas que sobreviveram ao acidente, como foi o caso do Scott, do Powerplex, galera. Então, vamos fazer essa análise e vamos começar justamente com o passado do vilão, né? Cara, já começa o episódio mostrando o passado ali do Powerplex, o que motivou ele esse tempo todo a querer justiça contra o Mark, contra o Invencível, e nós vemos que foi justamente a morte da sua irmã e da sua sobrinha durante a luta do Omni-Man contra o Invencível, lá na 1ª temporada, lá em Chicago, que resultou, né, na morte ali de milhares de pessoas. Nós vemos justamente isso também no memorial, né, e uma dessas pessoas aí foram justamente a Jessica e a Gretchen, a sobrinha e a irmã do Scott do Powerplex. E para, né, ele querer já buscar uma justiça, a gente vê que ele tem seus poderes, né, ele já nasceu com seus poderes, e ele vai trabalhar na ADG, obviamente de propósito, não foi um acaso, não foi porque surgiu a oportunidade e ele foi trabalhar lá, não, é de propósito, com certeza, e ele já tinha em mente, né, justamente pegar algum equipamento, alguma coisa para canalizar o seu poder, para ele conseguir ter controle do seu poder, para ele fazer justiça com as suas próprias mãos do Invencível, já que na mente dele, né, e até de certo ponto tá certo, o Invencível foi culpado por muitas mortes durante aquela luta. E é justamente disso que a gente também vê ali em contracena, né, com o Oliver treinando. O Oliver treinando contra, né, o Elefante, que é ali um vilão do Invencível, né, o próprio Invencível fala pra a Eve, né, durante aquele treinamento, para o Oliver levar o elefante para outro lugar para não destruir a hamburgueria, porque eles ficariam sem hambúrguer para comer depois. E é justamente, né, uma contracena com o que a gente tinha acabado de ver do Powerplex. O Invencível não tomou cuidado. Durante a luta eles destruíram, né, prédios, mataram milhares de pessoas, e é esse cuidado que eles estão tentando ter com o Oliver agora. E foi o que eu falei, o caso Omni-Man Invencível volta à tona mais do que nunca nesse episódio, né? Seja naquela conversa ali do Oliver com o Invencível, com a Eve em cima lá da hamburgueria, onde o Oliver pergunta por que as pessoas não perdoam o meu pai, sabe? Ele salvou muita mais gente do que ele matou, e é o que o Invencível fala. Independente de quantas pessoas o Nolan possa ter salvado, não vai pagar uma vida que ele tenha matado, entende? Então, e essa culpa também não é só do Omni-Man, né? A gente vê durante o episódio inteiro que a culpa também cai para o próprio Mark, né? E esse caso voltando à tona, se ligando com a questão do Powerplex, é muito interessante, sabe? Porque é uma questão que, porra, não foi lidada ainda na série, né? É lidada nesse episódio aqui, o quanto afetou a vida das outras pessoas durante aquelas mortes ali, sabe? O que foi lidado durante até agora na série era justamente as vidas afetadas pela morte ali, o ataque, por toda a luta ali, as pessoas que morreram, mas não as que estavam vendo de fora, entende? Isso foi muito legal também trazer, até porque o Omni-Man vai voltar pra Terra, então a gente quer saber o que o Powerplex vai fazer em relação a isso, o que os vilões, o que as pessoas afetadas com as mortes das pessoas durante a luta dos dois vai fazer em relação a isso, galera. E bom, o Powerplex, ele quer justiça. Nós vemos lá, né, quando ele tá sendo televisionado, tá chamando o Invencível. É até interessante a brincadeira que eles fazem com a logo da série, né? Toda vez que ele vai falar o nome do Invencível, aparece a logo, aparece a logo, aparece a logo, né? Até aparecer a logo de vez do episódio, né? Ali aquela aberturazinha do episódio, né? E ele quer justiça com as suas próprias mãos. Ele não quer enfrentar o Supermorfo como ele enfrenta ali. Não, ele quer a justiça com as suas mãos, galera. E assim, não foi ele de primeira, né? Mas a gente vê o quão ele é poderoso e perigoso, né? Porque o jeito que ele potencializa, o jeito que ele canaliza os seus poderes é muito perigoso. Galera, ele quase matou o Supermorfo, que nem humano é, sabe? O cara é literalmente um alienígena, o cara é um marciano. Então, os poderes dele são muito perigosos. A gente viu isso
isso ao decorrer do episódio, né? E o robô, cara, o robô fazendo, né, aquele experimento, aquele cinto para a Amanda, para a garota monstro. E isso aqui é muito importante para a sequência da personagem na série, porque nos quadrinhos, né, a Amanda, a garota monstro, tem também um certo momento onde ela consegue essa canalizar também, né, a sua velhice, né, a sua juventude, no caso, né, já que o seu poder, quanto mais ela usa, ela vai ficando mais jovem. E nos quadrinhos ela também consegue dar uma pausa nisso, né, e chega também a ficar tendo uma juventude, ela chega a ser jovem, uma garota jovem mesmo ali, nos quadrinhos. Então é bem provável que a gente veja também a Amanda ficando mais velha ao decorrer da série, né, numa quarta temporada, numa quinta, nessa terceira é meio difícil a gente já ver essa juventude dela, porque a terceira temporada acaba em 2 episódios, também não tem foco pra isso, né? Assim como também nós vemos o Rex e a Encolhedora dando um fim no seu relacionamento, no seu breve relacionamento que mal começou e já teve um fim, né? A Encolhedora tá querendo ir embora, ela não quer se sujeitar mais a essa vida de morte, né? A qualquer momento, ela quase morreu para os lagartos, né? A sociedade lagarto. Então, porra, ela tá certa, ela tá mais que certa. E o Rex tinha que ir com ela. O Rex é idiota. Mais uma vez nós vemos a idiotice, a tamanha idiotice do Rex, né? Porra, mas dá pra gente também entender o porquê que ele quer ficar aqui. A única identidade que ele tem é o Rex Explosão, sabe? Ele poderia construir uma vida nova com a Encolhedora saindo, né, da cidade ali, dali. Poderia, eles poderiam criar uma vida nova, mas não é o que o Rex quer, né? E a cena do grande memorial, galera, muito pesada, né? A cena, nós vemos aquele memorial gigante, o tanto de nome, o tanto de gente morta naquela luta do Omni-Man com o Mark, né? E é justamente na luta ali onde o Powerplex surge e tal, e nós vemos o Mark sentindo ali na pele também, quando ele fala sobre a sua sobrinha, sobre a sua irmã, né? Ele até luta ali com a Eve entende também um pouco do seu poder, é interessante a gente ver isso, né? E os Guardiões Globais chegam, prendem ele, não é o bastante, até porque o Powerplex consegue fugir daquela prisão prematura ali, com os Guardiões Globais, porra, até porque os caras prendem um maluco que literalmente qualquer impacto que ele tem nele mesmo se recarrega, o maluco vai ficar igual um doente se batendo lá dentro do camburão. E é o que acontece, é o que ele consegue fazer pra sair dali, né? E como eu tava falando, o Mark, ele sente a culpa. Nós vemos naquela conversa dele com a Eve, né? Ele olhando o memorial, ele sente a culpa pra ele também. E isso é um grande gesto heróico, sabe? É um grande gesto de um herói mesmo, porque apesar dele não ter 100% da culpa de aquilo tudo, ele poderia ter evitado, sabe? Ele poderia ter ido pra lugares que não tem, por exemplo, vida pra ele lutar com o seu pai. Ele poderia ter feito isso, né? Mas ele era muito inexperiente, sabe? É o primeiro ano dele como super-herói. Ele nem sabia de muita coisa, ele era imaturo. Ele ainda era muito jovem, ele ainda tava saindo da escola. Então ele era bem imaturo mesmo. Então, cara, não tem como a gente culpar o Mark, mas o Mark sente a culpa. E isso é muito importante, reconhecer que ele também teve parte nesse erro todo, né? E finalmente a luta entre Invencível e Powerplex, galera. Porra, o Powerplex tá idêntico aos quadrinhos, muito bom, né? Desde a primeira vez que ele surge, né, como o Powerplex, lá querendo o Invencível, e na luta contra o Invencível também, 100% igual aos quadrinhos, né? A gente vê que o Invencível ele não quer porradaria de início, até porque ele sabe como funciona o poder do Powerplex e toda essa recarga do seu poder. Então ele não quer porradaria, ele quer conversa, ele quer tentar conversar com o Powerplex, o que não dá certo. E nós vemos, finalmente não, né? Nós vemos a primeira versão realmente do Powerplex como um vilão. O Scott se torna um vilão e bota a culpa no Invencível. Ele queima, ele torna sua mulher e seu filho cinzas. Essa cena também é igual aos quadrinhos, né? Idêntica, vai aparecer aí pra vocês, é muito parecida, né? É muito, muito bem feita, igual aos quadrinhos. E ele mata a sua mulher e seu filho e ele coloca a culpa no Mark. E por que ele tá fazendo isso tudo? Porque ele não quer aceitar a culpa dele. Essa questão da mulher dele e seu filho é culpa totalmente dele. Porra, o cara literalmente colocou a sua mulher e seu filho como reféns de propósito e não se preocupou em tirar eles dali numa luta contra o Invencível. Ele apesar dele estar com os equipamentos da DG, ele ainda não sabe controlar muito bem seus poderes. Então, porra, ia respingar na sua mulher e no seu filho e é o que acontece. Ele é preso pela DG.
E a gente vê que, apesar, né, de agora ele estar preso, ele ainda não aceita que a culpa é dele e ele vai atrás do Mark. E é o que eu falei, eu quero muito ver quando o Powerplex ver, né, que o Omni-Man volta pra Terra. Ele vai sair da prisão, com certeza, e ele vai atrás, cara. Eu quero muito ver isso aqui, né? E nós vemos naquela cena lá do telhado, Eve e Mark juntos de novo, né? Um momento ali do Mark tentar dar uma relaxada com tudo que aconteceu. Nós vemos que ele está novamente sendo observado. E é o que eu tinha falado com vocês, Armstrong, galera. Eu falei disso na primeira cena que aparece essa câmerazinha, esse dronezinho. Eu falei, é o Armstrong. Ele tá vivo e ele tá espionando o Invencível. E o que a gente vê? Ele formou a equipe dos Invencíveis, galera. Muito foda, muito bom isso aqui, né? Temos diversas versões de Invencível de todo o multiverso, de todos os universos. Nós temos o Invencível ali, né? Viltrumita. Nós temos diversas versões de Invencível, inclusive versões essas que destruíram seus próprios universos, versões essas que se tornaram mais fortes, mais vilanescas que o próprio Omni-Man. Então, vai ser uma porradaria boa, nós vamos ver isso aqui. E nos quadrinhos, cara, nós temos inclusive uma saga disso aqui, onde o Omni-Man junta muitas forças. E nós temos inclusive na época nos quadrinhos, o Omni-Man junta força com o próprio Spawn. O personagem de quadrinho Spawn, nos quadrinhos, quando o Omni-Man precisa juntar uma equipe grande para lutar contra essas forças do Armstrong, ele monta uma equipe gigante, junto ali com a Tropa Jovem, os Guardiões Globais, a Eve, e como eu falei, o próprio Spawn aparece para ajudar ele, né? Será que eles vão adaptar uma coisa dessa nos dois últimos episódios? Não sei, né? Comenta o que vocês acharam desse episódio. O que vocês esperam para esses dois últimos episódios da série. E essa terceira temporada tá muito interessante. Eu tô gostando pra caramba. Só estou sentindo falta do Omni-Man e deles abordarem mais dessa história com ele, né? Senti falta disso. Achei que iriam abordar mais disso nessa temporada. Mas vamos ver o que vai acontecer. Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.